Bom dia, meu nome é Daniel Gevô, sou da Argentum Capital Partners, vou englobar no grupo a parte de real estate. E aqui eu quero falar para vocês hoje na nossa palestra de um tipo de investimento imobiliário que, na minha opinião, é um dos melhores. Eu já fiz flip, já construí prédio, já construí casa e dependendo do objetivo do investidor, esse tipo de produtos, multifamilies, eles se tornam muito interessantes. Basicamente, um multifamily é um prédio residencial com 5 portas ou mais. É o que é considerado já como multifamily. Quando é 4, eles ainda são considerados prédios residenciais, quadriplex, triplex, duplex ou uma casinha. Então, um multifamily é um prédio que alguém constrói, bota todas as unidades lá dentro, 20, 30, 40, 200, tem ali perto da região da Brickell tem até prédios com 1.000 apartamentos, onde não existe uma individualização das unidades. Não é um condomínio. O dono do prédio, seja ele uma pessoa, uma empresa ou um fundo, ele tem uma escritura que é daquele prédio inteiro e ele aluga essas unidades. Quais são os benefícios que eu entendo que o multifamily é muito melhor do que uma pessoa que compra uma casa para alugar ou um apartamento para alugar? Primeiro, quando você compra um multifamily, quando a pessoa investe no multifamily, seja ela comprando inteiro ou participando de um fundo de investimento dedicado a isso, ela primeiro diminui o risco de inadimplência entre os seus inquilinos. Quando a pessoa compra um apartamento, ela tem um inquilino. Se essa pessoa sai do apartamento, ele perde 100% da sua receita. E aí ele vai ter todo o tempo depois de recompor essa pessoa, entrar. E a gente sabe que os condomínios aqui em Miami exigem um processo de entrada muito extenso. Tem que pegar antecedentes criminais, tem que fazer entrevista, e às vezes a pessoa perde 1 mês, 2 meses da sua receita no ano, então quase 20% da sua receita porque uma pessoa saiu. Então esse é o primeiro ponto positivo dos multifamily em relação ao condomínio ou até uma casa. Custo de manutenção. Diferente do Brasil, quando a gente compra um apartamento lá e aluga, basicamente os custos ficam com o inquilino. Ele paga, às vezes, até o IPTU pelo período que ele está lá e o condomínio do prédio onde ele está. Aqui é o contrário. O aluguel que a gente cobra da pessoa num condomínio tem que englobar tudo. A pessoa só vai pagar o que é benefício próprio dela, como água, luz, se a água não estiver inclusa no condomínio, e internet ou TV a cabo, essas coisas. Então, quando a gente vê a receita do apartamento, esse apartamento está dando 10% de receita em relação ao seu preço. Mas aí tu desconta o IPTU que tu vai pagar, o condomínio que tu vai pagar e todas as outras despesas, o resultado do investidor acaba sendo muito baixo. Aqui em Miami, pelo preço dos imóveis e pelo custo de manutenção dos imóveis, uma taxa de retorno num apartamento é na casa de 4% líquido no final do ano, antes de impostos, quando tu tira todos os seus custos. 4% é bom ou é ruim? Tudo é uma questão de referência. Se a pessoa toma como referência o dinheiro que ela está lá no banco, aqui nos Estados Unidos, outro dia eu vi no Citibank, se tu deixasse $200 mil por um ano, eles te pagariam 1,75. Beleza, então $200 mil rendendo 1,75, 4% de um apartamento, ele fica bom. Mas e se a gente tiver uma opção um pouquinho melhor que dá uma liquidez boa e um resultado bom, o 4% deixa de ser agradável e a gente pode ter algo ainda melhor. Olhando o público brasileiro, 2 anos atrás, se a gente comprasse título do governo no Brasil, sem fazer nada durante um ano, a gente ganhava de 16% a 17% de retorno. Era o que o título público brasileiro pagava. Eu comprei Tesouro Direto a 18% ao ano. Como que eu ia chegar para um investidor lá no Brasil e falar, ó, investe aqui que eu tenho 10%. Assim, Daniel, eu ganho 18% aqui sem fazer nada. Ontem, pela primeira vez na história, a gente baixou de 5%. Está 4,5% hoje no Brasil a taxa Selic. Então o pessoal lá está desesperado, porque o Brasil sempre foi o país da renda. Né? Bota o dinheiro lá, na época do overnight ganhava muito dinheiro de um dia para o outro. Até 2 anos atrás estava muito bom, mas agora com a economia lá ainda muito lenta, o governo precisa abaixar a taxa de juros para fazer a economia
a economia girar. Então, 4,5% antes de pagar imposto. A alíquota de imposto de renda lá, só para vocês terem uma ideia, em aplicações financeiras desse tipo, vai de 15% a 22,5%. Então, quando a pessoa tira 22,5% para um ano desse 4,5%, sobra 3,5% para ele. Numa economia que a gente tem 3% de inflação, o dinheiro dele rendeu durante um ano 0,5%. Há 2 semanas, pela primeira vez, um título público brasileiro foi negociado com taxa de retorno negativo. Taxa de retorno negativa. A pessoa botava R$1.000 no título público, lá no final ela ia tirar menos. Mas ela comprou porque, enfim, alguém negociou, alguém vai ter esse prejuízo. Então o investidor brasileiro, ou o investidor daqui, começa a buscar alternativas para onde ele pode botar o seu dinheiro. De uma forma segura, se torna seguro porque você tem um ativo real ali, você tem um ativo real que é um imóvel, que proporciona para você receita todos os meses, e isso para mim é um divisor de água quando a gente analisa um investimento. Não me interessa se o investimento me dá 15% ao ano, 20% ao ano. Se eu não recebo nada mensalmente, enquanto eu não resgatar esse investimento, eu estou correndo o risco daquele investimento. Quando a gente tem um imóvel, seja multifamily, seja casa de férias em Orlando, seja um apartamento, esse investimento imobiliário tem a possibilidade de me pagar mensalmente. Então, mesmo que exista algum problema com o imóvel, enfim, um custo a mais que aconteceu, ou o mercado não está bom, eu não consigo vender aquele imóvel, a partir do momento que ele está alocado, esse risco se torna menos relevante porque ele está gerando receita para mim mensalmente. O que o título público não faz, um CDB não faz, um depósito bancário aqui não faz. Você investe, o dinheiro fica lá. Você não recebe nada mensalmente para você usar como você quiser, seja reinvestindo ou seja para uso próprio. Então isso aqui dá uma rentabilidade, dá um fluxo de caixa que poucos outros investimentos têm. Ações, algumas têm, mas normalmente o que a ação distribui é muito pouco, 2% ao ano, 0,5% ao ano, 3% ao ano, o que acaba não sendo tão relevante assim. E por que também que eu gosto desse tipo de produto? Normalmente, não é regra, mas os que eu recomendo para investidores e clientes são produtos voltados para pessoas de baixa renda. Porque essa pessoa de baixa renda, dificilmente, ela vai ter acesso a crédito que vai trocar o seu aluguel por a compra de um imóvel. Então, se você tem lá a sua casa, tem um apartamento, que o aluguel é lá $2.000, $2.500 por mês, essa pessoa vai começar a fazer conta. Se por $2.000 por mês, em vez de pagar o aluguel, eu posso fazer um mortgage. Então, o que acontece? Essa pessoa sai do seu apartamento e compra um imóvel próprio e passa a não pagar mais aluguel, está comprando o seu imóvel. Então, aconteceu aquele problema da gente perder 100% da nossa receita porque o inquilino que estava ali saiu. A pessoa de baixa renda, com multifamilies que vão custar de aluguel de $800 a $1.200, é uma pessoa que, primeiro, ela tem dificuldade de entrar num condomínio, porque quando a gente aluga num condomínio tem que dar o primeiro depósito, o último e um depósito de segurança. E às vezes a associação pede mais um depósito de segurança. Então são 4. Ele paga 4 meses adiantado para entrar. Normalmente no multifamily ele paga só o mês que ele vai usar. Ele paga 1 mês adiantado. Então o custo de entrada para essa pessoa é muito menor e isso traz possibilidade para ela. Por isso que quando alguém sai do multifamily é muito fácil de repor, porque o custo de entrada é muito pequeno. Segundo ponto, em momentos de recessão da economia, isso das últimas 3 que aconteceram, eu medi em 1991, em 2000 na virada de 2000 para 2001 e essa última agora, normalmente os aluguéis se valorizam no momento de recessão 20% acima da média. Então eu peguei a média de valorização dos aluguéis aqui nos Estados Unidos, de 1975 até hoje, e nesses momentos de recessão, o que acontece com o valor do aluguel? Aumenta. Por quê? Porque diferente de empresa que fecha o seu escritório e vai para um lugar menor, diferente de indústria que fecha o seu galpão, porque ela não precisa de 2 galpões, ela começa a trabalhar com um só, as pessoas precisam de um lugar para morar.
Ela se junta com família, ela se junta com um amigo, mas ela sai de um lugar mais caro e vai para um lugar mais barato. A pessoa que estava morando no seu imóvel próprio não consegue mais pagar a parcela, ela vende e volta a morar de aluguel. Então, nos momentos de recessão, que é o grande problema de qualquer investimento. Daniel, quando tem a crise, como que eu me defendo num investimento? Agora, num investimento como esse aqui, de locação, no momento de recessão é a proteção perfeita. Porque é o momento onde vai existir mais demanda pelo seu produto. Mais demanda. Hoje a taxa de vacância aqui nos Estados Unidos é de 6,8%. Na época da crise era de 14%. A média, em algumas regiões, lógico, essa taxa poderia ser maior ou menor, mas a média lá era 14%, hoje a gente está em 7%, está na metade, está uma das mais baixas da história. Ou seja, existe demanda para esse tipo de produto em várias regiões dos Estados Unidos, principalmente nessas regiões do sul, Washington e Oregon, que são os estados que possuem o maior crescimento populacional, que esse é um ponto que tem que ser observado quando você vai investir em real estate. Muita gente pensa, vem lá do Brasil investir em real estate, em imóveis, e quer ir para Nova York, porque Nova York é estável. Nova York perde 135 pessoas todos os dias. 135 pessoas deixam de morar no estado de Nova York todos os dias, enquanto a Flórida ganha 900 pessoas por dia. O Texas hoje é o estado que mais recebe novos moradores, novos residentes. Tirando os imigrantes, a Flórida é o primeiro e o Texas vai o segundo. Então, os americanos, quando mudam de um estado para outro, a maioria deles vem aqui para a Flórida. Então, esses estados que estão no sul, Arizona, Texas, e mais do nosso lado aqui, a Carolina do Norte, Geórgia e até a Flórida, eles têm uma taxa de crescimento populacional aproximadamente de 1,8% a 2% ao ano. Então isso é bom porque, como que eu vou investir num estado como Nova York, que está perdendo em real estate, vou construir unidades habitacionais num lugar onde está perdendo moradores? Eu tenho que ir para lugares onde essas pessoas estão querendo viver. E normalmente essas pessoas vêm, dificilmente elas compram assim que elas chegam um imóvel. Elas precisam de um lugar para morar, normalmente elas vão para aluguel e acabam indo para isso aqui. Então, diversificação da sua receita. Com um investimento, eu comprei um multifamily lá de 10 portas, ou de 8 portas, ou de 5 portas. Você tem 5, 6, 7, 8, 9, 10 fontes de receita de uma só vez contra comprar uma casa, seja aqui, seja em Orlando, seja um apartamento, para fazer isso onde você vai ter só um inquilino. Demanda maior em momentos de recessão. Quando você compra um vacation home, quando tem uma recessão global, diminui o potencial de visitantes no mundo inteiro, em qualquer lugar. Porque se está em recessão, a primeira coisa que o cara corta é o lazer. Então você tem um potencial de perder receita nesse sentido também. E comparando isso com os vacation homes, que muita gente quer comprar um imóvel, eu quero comprar um imóvel nos Estados Unidos para ter renda e quando eu for lá usar. Se a gente parar para pensar, não é uma conta muito financeiramente inteligente. Por quê? Imagina que você pode ir para Orlando e ficar num hotel lá por $100, que é o que tem em Orlando. Aí você compra uma casa onde você tem uma receita de aluguel de $200, $250 por dia, porque a pessoa compra uma casa de 3, 4 quartos, é mais ou menos isso que custa para você ficar nessa casa. Aí quando ele vem do Brasil para cá, ao invés dele pagar $100 para ficar num hotel, ele deixa de ganhar 200, $250 na casa dele, porque não vai estar alocada, porque ele vai estar usando, só para dizer que ele está na casa dele em Orlando. Então, financeiramente, comprar uma vacation home com esse objetivo não é a melhor decisão. Se você quer comprar uma vacation home, compra. Mas quando você vier para cá, fica hospedado no hotel, porque você vai ganhar $250 na sua casa ou você vai pagar 100 no hotel. Você ainda vai estar com um saldo positivo, de 100. E outra coisa, normalmente quando as pessoas compram vacation home, elas se sentem obrigadas a viajar sempre para lá. Pô, eu vou lá sempre para o mesmo lugar porque eu tenho uma casa lá. Então, eu falei isso para uma pessoa recentemente. Se o teu objetivo é ter uma renda em dólar, compra qualquer coisa que te dá renda em dólar e usa essa renda em dólar para viajar. Aí tu vai para o mundo inteiro, tu não precisa ir só para onde tem
a tua casa. A pessoa estava entre aqui e Orlando. Eu falei assim, cara, Orlando tem o benefício de gerar mais receita, mas aqui o imóvel valoriza mais. Então, a pessoa tem que identificar qual que é o seu objetivo. Por isso que isso aqui se torna interessante, porque o potencial de geração de resultado disso aqui é muito melhor. Eu estou construindo um aqui em Bay Harbor, que ele vai pagar, quando estiver pronto, aproximadamente 10% ao ano de resultado líquido. Já receita menos despesa, 10% ao ano. O que eu estou fazendo é grande, lógico, a gente investiu ali aproximadamente 7 milhões e meio. Mas existem em áreas mais para dentro da Flórida, em outros estados até. Texas tem bastante coisa boa, Arizona tem bastante coisa boa, tu compra. No norte da Flórida, na região de Tutsville, de Daytona, de Jacksonville, existem multifamilies de até 20 portas pelo mesmo preço de um apartamento aqui em Miami. 600 mil dólares, 700 mil dólares. Então, o que é melhor? Comprar um apartamento de 700 mil, onde você vai ter potencial de um inquilino e 4% de retorno, ou pegar o mesmo dinheiro e comprar um prédio residencial que pode te dar 8, 9, 10 de retorno, tendo aí uma diversificação de receita. Então, eu tenho feito um trabalho nesses últimos 3 meses, mais ou menos, de educar as pessoas e lembrar elas que, se você está comprando um imóvel pelo investimento financeiro, não importa se ele é azul, se ele é amarelo, se ele é bonito ou se ele é feio. Você tem que olhar a parte financeira dele, se o número faz sentido. Comprar um apartamento para alugar não faz sentido, nunca fez e nunca vai fazer. A opção de alugar um apartamento, normalmente, é uma saída para um problema do dono do apartamento, que ele quer vender e ele não consegue. Ou ele não está certo se ele quer vender e ele não vai usar por um tempo. Então, assim, beleza, então enquanto eu não usar, eu vou alugar. Mas isso não é uma decisão pensada estrategicamente financeira, isso é um plano B. Se você quer ter a renda como um plano A, você precisa buscar imóveis que se valorizaram, em média, a 6% ao ano desde 1975, nos últimos 35 anos, mais ou menos, os imóveis aqui nos Estados Unidos se valorizaram a média de 6% ao ano, 3% acima da inflação, e a renda do aluguel se valorizou em média 4% ao ano, sendo que nos períodos de crise acaba sendo até 20% mais alto. Então, investir num projeto desse aqui tem um quarto benefício. Banco adora financiar isso aqui com taxa bem baixinha. Trabalha com mortgage. Não sei se vocês fazem... Quem trabalha com mortgage? Trabalha com mortgage. Não sei se vocês fazem financiamento disso aqui. Mas o banco, quando o Daniel quer comprar um multifamily, o banco está pouco se lixando para quanto o Daniel ganha. Ele está olhando para isso aqui. Ó. Isso aqui faz sentido para o banco? É um prédio que vale a pena? Ele gera receita suficiente? Tem receita recorrente suficiente para pagar as suas despesas e o financiamento bancário? Hoje os bancos estão sobrando dinheiro. Com a taxa de juros aqui caindo, eles vão atrás de negócio. E eu tenho recebido muito banco querendo me ofertar o financiamento disso aqui. Só para vocês terem uma ideia, eu vi a melhor opção que eu vi recentemente foi o banco me financiaria 70% da aquisição de um multifamily e até 100% da reforma se precisasse, com taxa de juros de 3,75. Então, uma taxa de juros de 3,75 num projeto que vai te dar 11, 10, 9% de retorno, financia o máximo que der. Aí, com o dinheiro que o investidor tem, ao invés de comprar um, ele pode comprar outros. E diferente, eu já abro para a pergunta, mas diferente... Daniel, mas isso não pode criar uma bolha? Vamos lá. Em 2009, em 2007, 2008, 2009, apareceu bastante naquele filme a grande... The Big Short, a grande... Da bolha. Que as pessoas iam comprar imóvel, a pessoa tinha 5 imóveis, né? Até aonde que o cara se deu a estrelinha dele, ele estava no strip club e a stripper falou, eu tenho 5 imóveis. Assim, como que uma stripper tem 5 imóveis? O banco emprestava para quem não tinha dinheiro, não tinha ativo, não tinha emprego, a pessoa chegava lá para comprar, o banco emprestava 100%, ela comprava 5 imóveis, morava em um e alugava 4. Só que todo mundo que estava alugando fez a mesma coisa, não tinha mais inquilino. Hoje o acesso a crédito está muito mais difícil do que naquela época, está muito mais controlado do que naquela época. Agora eles estão começando a liberar umas taxas de umas linhas de crédito novas, aí com 101%, até eu já andei vendo
de financiamento para pessoas qualificadas, mas dificilmente isso afeta aqui. Porque na hora que der a crise, todo mundo for despejado lá das casas que eles estão morando, eles vão precisar alugar em algum lugar e é para cá que eles vão, porque as casas vão estar tomadas pelo banco se for no caso do filme. Então isso aqui, pessoal, multifamily. Às vezes parece um bicho de 7 cabeças, um negócio só para grande investidor, porque a gente está falando de um prédio, mas existem prédios multifamily com preço de apartamento em Miami ou às vezes até mais barato, que são bons negócios. Pensando em uma pessoa que eventualmente tem um super apartamento, que como você falou, equivale a comprar um prédio inteiro, vamos supor, de 10 portas. Uma coisa é você ser uma pessoa física que quer fazer esse investimento e tem que administrar um apartamento. Quem administra 10 apartamentos? Normalmente uma empresa de administração de imóveis, uma imobiliária. Existe Exato, investimentos, exato. alguém que vai estar. E quando eu falo esses retornos de 9, 10, 11%, já tem o custo de administração. De ter uma pessoa para... Agora, se a pessoa vem para cá, não tem nada para fazer, fica, como a gente brinca, né? Fica mexendo com areia. Só na praia, mexendo na areia, e ele quer fazer isso e ganhar essa diferença, beleza, pega uma profissão nova, aí você é síndico do meu prédio. Mas cada um tem os... Eu, se compro um negócio desse, eu vou querer o menos trabalho possível, caindo dinheiro na minha conta todo mês. Cara, se eu perder 1 ponto percentual no meu retorno para ter alguém profissional fazendo isso, vai ser sempre melhor do que eu dispor do meu tempo de ir para lá. Então, sim, um apartamento, muita gente comprou quando o dólar estava barato ali na beira da praia, apartamento de 1 milhão, 2 milhões, pensando em alugar. Um aluguel daquilo ali hoje dá 1%, 2% no máximo. Porque tem tanto disponível que no mesmo prédio, tu entra ali no MLS, no mesmo prédio tem uns 20 apartamentos para alugar. Então tu pichincha do jeito que tu quiser. Ó, o do andar de cima está mais barato, $1.000. Aí tu vai lá e abaixa. Então com o mesmo valor, a pessoa pode investir nesses prédiozinhos chamado multifamily, que pode dar um potencial de retorno muito melhor do que uma casa ou um apartamento. E é isso. Se alguém tiver... Pode, claro. Então são sempre prédios? Multifamily são sempre prédios. Sempre. Então o conceito é uma entidade jurídica só, com várias... Isso. O conceito legal de multifamily é dentro da edificação ter 4 famílias ou mais morando. Isso. Townhouses coladinhos? Desculpa, 5 famílias ou mais. Mas pode townhouses? Townhouse não, porque normalmente numa townhouse, numa edificação tem 2. Não é um conjunto de townhouse. Mas suponho que poderia ser, se fosse... Um conjunto de townhouse não é tecnicamente um multifamily. Não é. Esses desenvolvimentos que estão sendo feitos aí de apartamentos, são townhouses, blocos aqui. Isso não é multifamily. Isso não... Multifamily, via de regra, é aqueles prédiozinhos que a gente olha ali em Miami Beach, que tem escadinha por fora, tem uma fileira de apartamentos embaixo e uma de cima. Via de regra. Agora, ali em Edgewater, bem aonde tem o viaduto que vai para Miami Beach, se vocês estiverem indo para o norte e olhar para a esquerda, vocês vão ver 2 prédios grandes ali, um quadradão, aquilo ali é um multifamily, porque ele é uma rental community, ele é um prédio inteiro de... Uma rental community não é necessariamente um multifamily. É um multifamily. Então, é sinônimo? É sinônimo por quê? Porque não existe um condomínio. Perfeito. Eu sou dono do negócio inteiro. A pessoa que mora lá não paga uma taxa de sinônimo, condomínio. então? É sinônimo. Não precisa ter um dono só. Não pode ser quantos donos quiser. O que define o multifamily é dentro de uma edificação ter 5 casas ou mais, que até 4 é residencial. Mas essa edificação pode pertencer a 2 Não, empresas? Pode, claro. A composição jurídica, never Não é uma mind. empresa com vários Não. sócios? Pode ser eu, Daniel, pessoa física, pode ser uma empresa com vários sócios, pode ser duas empresas que são donos. A estrutura, São 2 definições separadas. a estruturação jurídica do negócio não é o que define o multifamily. A definição do multifamily é essa, dentro de uma edificação, 5 unidades ou mais. Então a questão é mais de zoneamento, talvez? É de zoneamento. zoneamento. É de zoneamento. Por exemplo, numa região que é chamada low density, normalmente não pode ter um multifamily. Eles aceitam no máximo um fourplex. Tá. Que daí dentro de um terreno
Se tiver setback suficiente para tudo, tem 4 apartamentos. Então tem a ver com pés quadrados dentro de uma certa X households numa... Isso, aí não é pé quadrado, é households, a palavra correta. Na verdade, multifamily tem zoneamento, né? Não É. é lugar que se pode Exato. fazer multifamily. Tá. Porque multifamily é renda, baixa renda. Não tem problema, pode deixar. É baixa renda. Então eles não podem, por exemplo, se você põe em Weston, Então não existe não- multifamily de média renda. não. Não existe. Multifamily é só baixa, É mais para baixa é renda. sinônimo também. Porque o valor do aluguel, como ele falou, É sinônimo tem que também. ser baixo. Mas senão não vale essas a pena. rental communities, por isso que não É. parece ser... O rental community é diferente de multifamily. me parece, né? Porque... Na verdade, desculpa, na verdade não. Na verdade O não. rental community a diferença de rental community, porque você tem... É branding. A diferença é... Porque o rental community, por exemplo, se você for em... Fernando, a diferença... Aventura, tem uns complexos que tem uns apartamentos que são para alugar. Sim. E aqueles complexos não são multifamilies, mas considerados multifamilies, porque são apartamentos para alugar, mas são comunidades de renda. É diferente do multifamily de 5 unidades, que você tem 4 casinhas Não, eu ferradas. entendo que Vamos lá, diferente. Fernando. A diferença Deixa eu resumir aqui. Eu entendo que é diferente, eu não estou entendendo aonde está a diferença. Eles podem ser iguais. Ah. Se eu fizer um conjunto de townhomes como tem ali em Aventura, isso não é um multifamily, mas é um rental community. Tá. Porque Não, eles estão você pega- 100% para locação. você pega- Agora, se eu construir um prédio É. inteiro com 200 apartamentos, Tipo Brickell, tipo cheio, né? e lá nesse prédio, que não é condomínio, é uma escritura só, e dentro da mesma edificação, Então é escritura, e dentro da mesma edificação tem 5 unidades ou mais, se o aluguel é $200 por mês ou $10 mil por mês, isso não define se é multifamily ou não. Pode ter multifamily de alto padrão e multifamily de baixo. O que eu considero bom investimento são os multifamilies de baixo padrão. Porque o de alto padrão sempre vai ter um resultado menor e tem mais risco. Não, perfeito. E nem nome multifamily usa. Não, é questão de branding. Multifamily é uma questão de... Normalmente o associa-se multi... a partir Exatamente, da renda, associa-se. Uma escritura só, Isso. sem desmembramento. Sem desmembramento É das isso, unidades. né? Então, é. o imposto territorial vai ser Por um só, não tem exato, desmembramento, exato, é compartilhado. exato, exato. Você está propondo, é outra pergunta agora, está propondo investimento na construção, na reforma ou pós-pronto na renda? Quanto menos... O que é que você faz? Qual é o seu trabalho? Não, mas daí isso é nos 60 segundos. Aqui é a apresentação. Aqui é o business. Mas olhando o lado do investidor, pegando o que eu faço nesse momento é irrelevante. Por enquanto eu não estou oferecendo nada. Por enquanto eu estou oferecendo um business tip que é conhecimento para as pessoas. Mas olhando o ponto de vista do investidor. Daniel, então se eu quiser investir num multifamily, vale a pena eu construir um multifamily? Vale a pena eu comprar um multifamily e reformar? Ou vale a pena eu comprar um multifamily já pronto e ter renda? Tudo vai depender de vários fatores. Timing, qual é o timing que tu tem para fazer isso? Se tu quiser comprar um terreno, desenvolver o projeto, construir e alugar, entre você comprar o terreno, dependendo do tamanho, e começar a receber a renda do seu aluguel, isso vai levar no mínimo 3 anos. De 6 a 8 meses para desenvolver o projeto, aprovar o projeto e executar a obra. Então tu ficou 3 anos botando dinheiro se sem... o meu objetivo for renda, mas o meu objetivo pode ser investir, porque você está dizendo o seguinte, o segmento é bacana. É bacana. Então, o segmento tem várias fases. A Isso, de valor tem várias fases. isso. Eu posso entrar na construção e sair. Exato. Eu não preciso ficar. Até Não. Eu posso, então, Pra- essa etapa pode ser já rentável. Pode ser pra muito você, boa. Mas é disso, você está pitching isso também? Tá falando disso também? Não, cara, nesse momento eu estou só ensinando o pessoal Invista em- sobre o investimento. Você falou invista em... Os meus... Deixa eu te explicar. Comprando unicórnio, não tá vendendo, entendeu? Deixa eu te falar uma coisa. Tá, você falou invista em multifamily, eu estou tentando entender. Aqui no Recomendo, E você falou de renda. as minhas apresentações no Recomendo, quando eu faço a apresentação de business tip, eu nunca estou vendendo nada. Não parece. Não estou vendendo nada, estou dando conhecimento para as pessoas. Eu vou dizer, eu sou dele. Nos 60 grupo do GBI. Nos meus 60 segundos eu vendo. Mas respondendo a tua pergunta, sim. Comprar, construir, alugar, criar renda recorrente e vender é muito bom. Por quê? Porque fundo de investimento, principalmente, que são os grandes compradores de multifamily, eles entram só aqui. Dificilmente um fundo de investimento entra em construção, porque tem muito risco a construção. Construção tem muito risco. Reformar, aí tu botou num ponto legal. Muita gente vem do Brasil querendo fazer flip. Fala assim, cara, faz flip disso aqui, ó.
Isso aqui é ótimo fazer flip. Por quê? Mesmo motivo de você comprar um ao invés de você comprar um apartamento. Quando você compra uma casa para fazer flip, enquanto você está reformando essa casa, você não tem receita. No multifamily, você comprou um multifamily lá. E a parte do imposto também é diferente. Quando você tem um imóvel comercial, o ano, a multiplicação para você pagar é menor quando é comercial do que residencial. Você multiplica por 39,27,9. Tu tem tax benefits no imóvel também. Quando você tem um imóvel comercial. Sim, mas onde entrou o comercial nessa conversa? Porque a partir do momento que você compra 5 unidades, É comercial. Você falou lá que É. comercial. Você saiu do residencial. Sai do residencial. Isso é só um termo da área, não é só um termo. É mais do que um termo, tem um impacto tributário. Não, sim, Tem uma mas regra. ainda é residencial, mas Até como 4. passou... Normalmente, o terreno e a obra vai ser equivalente a... Não, eu quero dizer no total. Sim, a 80% de um prédio pronto. Tá, então Ou seja, comprar o terreno e construir vai te economizar é isso que eu quero dizer. em termos mais ou menos 20%. Só que a conta não é só essa. Não, eu só quero saber... Mas eu quero dar agora o outro viés, que a pessoa pensa, beleza, então ao invés de comprar um pronto, eu vou comprar o terreno e construir, porque eu vou economizar 20%, e na hora que eu tiver o meu aluguel, o aluguel vai ser em cima do meu custo, daí o meu resultado vai ser muito maior. Só que tem um problema. Esses 20% vai ser spread around 3 anos. Mas Então, se todo mundo pensar desse jeito, ninguém constrói e ninguém compra pronto. Por isso, cada um tem a sua... normalmente quem constrói não fica lá para alugar. Exato, não é. Eu queria entender São qual é segmentos a diferentes. diferença entre... Então, gente, vamos terminar, senão a gente Então, não sai daqui. o Daniel pode dizer isso, independentemente de ser multifamily. Qual é a rentabilidade que se pode esperar de development na Flórida hoje? Ele pode responder isso independentemente de qualquer coisa. De development. Qual? Alavancado, nós estamos falando aí de 10 a 15%. 15%. Alavancado, usando o financiamento bancário. Na etapa de development de qualquer real estate. Qualquer real estate. Se for de mais luxo, talvez um pouco mais, mas também tem mais risco. Tem mais risco. Tem mais risco, né? Isso não tem nada a ver com a etapa posterior de exploração do imóvel. São coisas diferentes. Então, só para que eu registre aqui. Então, com 5 já é comercial? É isso? Com 5, legalmente é imóvel comercial. Tá. Legalmente é imóvel comercial. Então, a coisa com 4, um prédio, mesma definição, só que com 4, não é um multifamily? Ou é? Tecnicamente não, ele é um fourplex. É um fourplex. É um fourplex. O que ainda é melhor do que... Daniel não tem dinheiro para comprar um multifamily, compra um fourplex. Ainda é melhor do que uma casa. É o cabelinho do ovo. É igual o barco. No barco, quem tem uma coisa dentro do barco não tem nenhuma, porque se estragar, tu vai ficar no meio do oceano. Então, a pessoa tem que ter 2 motores, 2 boias. E investimento é a mesma coisa. O cara vai fazer investimento em ações, ele não compra uma ação, ele monta uma carteira. Não deveria. Mas enfim, desculpa aí, Murilo. Não, tá bom.